Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabhra Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bom dia a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós estamos aí no capítulo 3 do Gita, a beleza do Bhagavad Gita, né? Versículos 8 e 9, né? Então, um breve recap, né? Recapitulação, né? Das aulas anteriores, né? O Krishna falava sobre a importância do karma, né? Até um certo verso, né? Até o verso 20º, né? Então, por isso, este capítulo, o terceiro capítulo, ele é chamado o capítulo Karma Yoga do Bhagavad Gita, né? Muito embora o tema Karma Yoga, ele reapareça de novo, e de novo, e de novo, né? Em quase todos os capítulos, né? Então, o Gita é uma escritura completa, como se diz tecnicamente. Ele é uma escritura de Karma, Dharma e Moksha. Então, é uma escritura completa, né? Então, na última aula, né, o Swami estava introduzindo a questão do Karma Yoga, e como nós sabemos, né, eu vou passar meio rápido por a metade deste file, porque tem muitas repetições, né, e eu não quero entediar vocês com muitas repetições, tá? Muito embora sejam conceitos importantes, né, as repetições, elas servem um determinado propósito, né, no Vedanta, né? Então, nós fomos introduzidos a questão do Karma Yoga como dividido em dois aspectos. Karma, literalmente, significa uma ação, e Yoga significa uma certa atitude que permeia esta ação. Como nós sabemos, né, a atitude, né, a intenção, né, a motivação, ou a qualidade, né, o espírito por trás da ação, é mais importante do que a ação, porque você pode fazer ações boas, mas por motivos equivocados, ou motivos não bons, né? Então, não é a ação por si, né? Mas é a intenção, a motivação, né? A atitude, ou o espírito, né? O qual, né, permeia esta ação, e os motivos, né? O motivo não é simplesmente o meu ganho, mas um Karma Yoga, ele coloca ações com o objetivo do ganho do campo, né? Como um todo, né? O coletivo deve se beneficiar, e eu devo me beneficiar principalmente, né, desenvolvendo o meu crescimento espiritual através da interação com o campo, né? Então, o meu objetivo não é um ganho pessoal, mundano, material, mas é a minha elevação espiritual. Este é o espírito do Karma Yoga, e esse espírito não somente ele visa o ganho, que é o crescimento, né, pessoal, mas ele sabe que todas as ações produzem resultados, mas ele deixa os resultados totalmente por conta do Lord Ishvara, né? Então, assim, ele é livre de qualquer expectativa e ansiedade a respeito dos resultados de suas ações, né? Então, é uma compreensão completa, né? Eu dedico as minhas ações ao campo com sentimento de gratidão, né? De reverência, né? De amor, né? Devolvendo de volta para o campo aquilo que o campo me deu, que é a minha vida, né? Então, a gente coloca isso não somente, né, permeando nossas ações, mas a gente quer essas atitudes simultaneamente permeando o modo qual nós recebemos os nossos Prarabdha karmas, né? O recebimento, a atitude por trás do recebimento é tão importante quanto a atitude por trás das ações. Isso é importante. Eu procurei enfatizar isso na última aula, estou mais uma vez enfatizando. O ser humano, o jiva humano, ele tem dois aspectos de sua personalidade.
Uma é o fazedor, o executor, no momento que ele coloca uma ação, né? E o outro é o quê? É aquele que experiencia ou experimenta os resultados. Então, ele é o fazedor e o recebedor do Parabada Karma, né? Então, esta personalidade, esse espírito, esta qualidade do Karma Yoga, elas têm que estar muito bem desenvolvidas, não somente no momento da ação, mas no momento do recebimento, da recepção. Por quê? Porque senão o cara fala, não, eu coloco com a melhor das atitudes, com espírito de devoção, de reverência, de gratidão, de amor, né? de colaboração, mas, né, os resultados devem ser exatamente porque, como eu quero, porque eu estou me dedicando tanto na ação. Não, nós precisamos nos dedicar na ação e na recepção, né? E para isso nós precisamos de uma compreensão, né? Uma visão, um conhecimento de Ishvara, né? Ishvara, Jiva, Jagata, tão profundo, tão completo, tão sempre à nossa disposição, de modo que essa ignorância infantil de querer as coisas exatamente como nós queremos possa ser imediatamente, né, cancelada ou neutralizada. Por quê? Porque esses conhecimentos estão ali, vivos, na superfície da minha mente. O que é um conhecimento sempre presente, sempre à portada de mão, sempre disponível? É ali, é na mente consciente, na superfície da mente, não sujeito ao esquecimento, né? Sempre à nossa disposição, porque o conhecimento é aquilo que é sempre bom, de tal modo que a gente recebe os papas, né? A gente recebe os papas com o mesmo espírito de gratidão, o qual nós colocamos nossas ações, mas a gente não tem o espírito de gratidão só na colocação, mas ainda assim conectado com a expectativa dos resultados. Não, ambos, a ação e seus resultados precisam ser permeadas pelo mesmo espírito do Karma Yoga. Você compreende, Felipe? Você que está com cara de dormindo? Oi, compreendo sim, compreendo sim. Já tem um tempo que eu estou seguindo as suas Eu aulas. estava falando com o Felipe, tem dois Felipes aí, Felipe e Peraí. família que está com o Felipe que está com a cara de que está arrastando a cama ainda. Não. Então tá certo. Ok, hoje é interessante porque eu estou aqui na casa do meu irmão, com meu pai, para o aniversário dele, como vocês sabem, aqui a internet voa, né? Então, eu falo aqui, eu vejo a reação de vocês imediatamente, sem precisar estar inferindo, né? aquele gap de 15 segundos, 30 segundos, né? Então, eu vejo exatamente, né, quem que está ficando meio ofendido, quem que está feliz, quem que está recebendo bem os ensinamentos, né? Quem que, né, que está compreendendo, etc. Então, então nós estamos falando sobre o karma e o yoga, né? É uma ação apropriada, né? Com uma atitude adequada, perfeita, né? Uma atitude, como nós dissemos, né? Espiritual, né? Por isso nós chamamos de karma permeado pela yoga, né? Então, isso nos levou àquela classificação das três ações, as ações satívicas, as ações rajásicas e as ações tamásicas. As ações tamásicas são as piores das ações, porque elas são puramente autocentradas, egocentradas para o meu benefício, e o meu benefício é mundano material. Então, essas são as ações que eu quero o que eu quero, tanto, e os meus valores são tão baixos, né? São tão ignorantes, que eu quero coisas mundanas, eu quero coisas materiais. E eu quero tanto, essa ignorância é tão vinculativa, que ela me força até mesmo romper, ou quebrar, ou violar as leis e as regras, né? Que estruturam o campo das interações, né? Então, é a ação pior que existe, é a ação tamásica, né? E a gente vê isso no momento, né, de um mundo, né, conturbado por tanta violação de Dharma, né, por tanta ignorância espiritual, né, que fica muito clara através das ações de muitos políticos em toda parte do mundo, né? Então, deixando de lado a política, né, nós temos o karma tamásico, a gente tem o karma rajásico, e o karma rajásico é um karma que, tudo bem, ele não vai te destruir espiritualmente, ele não vai fazer de você uma pessoa em declínio, de tal modo que na sua próxima vida, talvez você reencarne como uma barata, né? Então, não, ela não vai te declinar, mas ela não te eleva,
você permanece o quê? Como se diz, estagnado. Por quê? Você coloca ações rajásicas. Ações rajásicas são ações que visam o meu ganho e o ganho das pessoas ao meu redor, minha esposa, meu filho, né? E às vezes não se estendem nem mesmo aos nossos pais, aos nossos avós, né? Então, essas ações rajásicas, elas visam o meu interesse pessoal, mas a pessoa tem o talento, a capacidade, a expertise, né? E a energia suficiente para interagir com o campo sem quebrar as regras do jogo. Então, por não quebrar as regras do jogo, a pessoa não é destruída espiritualmente, né? Ela não, essas ações não destroem a pessoa, mas não as faz crescer também, né? Então, ela permanece estagnada, né? E as outras ações são as ações que nós, né, buscadores de moksha, né, estudantes do Vedanta Brasil, e nós, né, queremos, né, manter nossas vidas sempre, né, condicionadas, né, por essas ações satívicas. O que é uma ação satívica? Você pode me responder, Felipe, agora que você botou esse óculos escuro? Então, a ação satívica, no meu entender, seria aquelas ações dhármicas, né? Guiadas não baseada no nossas vasanas, né? Que quase todas são, se a gente for olhar, a gente é bastante egocentrado mesmo, né? Acho que a maioria da população estava refletindo sobre isso aí. A maioria das pessoas, inclusive, que se destacam na sociedade, todas elas bastante rajásicas, né? Buscando o desenvolvimento pessoal profissional. O máximo que a gente vê é isso, né? Sim. As pessoas se destacam buscando desenvolvimento pessoal, profissional, bastante rajásico, mas tudo é voltado para o ego, né? Se for avaliar tudo, igual eu estava falando, é tudo para si, tudo para, no máximo, a sua família. Aí, até eu mesmo não me separo muito disso, não, né? Estou batalhando agora para poder inputir, não agir só baseado no meu desenvolvimento pessoal profissional, que é ego, né? Mas agir baseado em ações satívicas, né? Que seria fazer o que é certo na hora apropriada, né? Seguindo o Exatamente. Dharma, né? E para o benefício do campo, né? Então, a ação Isso. satívica, como você começou a falar da ação satívica, aí você se moveu para as ações rajásicas, né? Que é parte do nosso processo de desenvolvimento, né? A gente se torna pessoas rajásicas, a gente respeita, observa e respeita o Dharma, mas a gente trabalha para nós e somente nós mesmos, né? Então, essas são as ações rajásicas, que é o trampolim, né, para as ações satívicas. Então, depois de ter observado o Dharma, depois de ter observado que as minhas ações são motivadas por interesse puramente pessoal, então o indivíduo, né, reflete, né, e aí ele fala, não, eu preciso realmente converter essas ações rajásicas em ações satívicas, né? Então, as ações satívicas, elas são aquelas que não visam, em primeiro lugar, o ganho mundano material, né? Segurança prazeres, status, né? Poder, né? Respeito, né? Na sociedade, fama, prestígio, né? Então, isso são as ações dos sansaris, e muitos dos sansaris eles não violam, né, as leis do campo, né? Outros violam, aí essas ações já são realmente dentro do campo do tamoguna, né? Ações realmente que destroem o indivíduo. Mas as ações satívicas são ações que visam principalmente, entendeu? Adicionar valor no campo, melhorar o campo, servir o campo. Por quê? Porque o indivíduo ele se tornou um yogi, ele é um karma yogi. Através das suas ações, ele está servindo o campo. E o campo nada mais é do que o Ishvara manifesto, como o campo dármico. Por que a gente chama isso de campo dármico? Porque é um campo estruturado segundo essas leis cósmicas. E essas leis cósmicas são chamadas leis do equilíbrio universal. O Dharma é uma estrutura de equilíbrio, de harmonia, entendeu? E é regido por princípios, por leis. Então, quando a gente começa a quebrar, a gente está agredindo o Ishvara, porque Ishvara é a causa inteligente
Ele é a causa energética, ele é a causa material e ele também é as leis que estruturam este campo, né, que nos permite interagir e possivelmente crescer, né? Então, a gente serve o campo porque a gente vê Deus no campo através de suas leis, a gente respeita essas leis e princípios que estruturam o campo, né? Então, nós somos karma yogis, as nossas ações são sempre mais satívicas. Por quê? Porque eu não vejo mais eu e o outro, eu vejo tudo como Ishvara, e eu quero melhor para o todo, melhor para o campo, entendeu? E as minhas ações são dedicadas ao campo, entre aspas, Ishvara, Ishvara manifesto como campo, observando as leis de Ishvara, que são as leis, né, que mantêm esse campo em harmonia, né, bem estruturado, inteligentemente estruturado. Então, as minhas ações se tornam ações satívicas. E qual é a vantagem maior de uma ação satívica? Que essas ações satívicas elas vão melhorando a condição do coletivo, do campo dármico, entendeu? Então, elas servem de modelo, de exemplo, de inspiração para outros, né? E vai melhorando a circunstância, né? Para nós, para os outros, para as gerações futuras. E, ao mesmo tempo, ela produz o quê? Ela produz o crescimento espiritual do Felipe e família, né? Porque se o Felipe crescer, a família cresce espiritualmente também, né? Então, a visão do Karma Yoga é aquele que quer fazer uma contribuição para a sociedade e sabendo que fazendo isso, observando o Dharma, ele estará desenvolvendo, crescendo espiritualmente, pessoalmente, entendeu? Então, é um ganho interior, é um ganho interno, entendeu? E, naturalmente, o ganho externo vem como consequência natural. Mas o ganho externo ele precisa ser moderado, né? Em proporções, né? Devidas, né? Então, as pessoas buscam segurança, por exemplo, né? O Felipe é um cara que eu conheço bem, ele busca muito segurança, através da empresa dele, etc, etc. Mas, no final das contas, a gente tem que compreender que a segurança é um conceito muito relativo. A única segurança absoluta que existe, né, a gente encontra neste conhecimento espiritual, que começa, inicia com conhecimento a respeito do Criador, a criação e eu, a criatura, e que se estende ao conhecimento do substrato, né, ou a essência, a natureza absoluta, desses três princípios, criador, criação e criatura. Então, é este conhecimento que é a única fonte de real segurança, né? Caso contrário, a gente fica lá pedalando, 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 preocupado, ansioso, cheio de expectativa, os mercados de ações, e isso, a economia, a inflação, deflação, a gente fica ali preso neste samsara econômico, entendeu? Pensando, viajando e alimentando essa fantasia ignorante de que existe realmente segurança no samsara. A segurança a gente só obtém no autoconhecimento, minha gente. Entendeu, Henrique? Felipe, eu estou puxando seu pé hoje porque eu vejo que você posta aqui e ali, você está muito focado na economia, entendeu? E na sua segurança financeira e econômica. Tá? Não é que você deva negligenciar nada disso, mas não deve ser o foco do Karma Yoga, cujo objetivo é sempre, né, colocar ações satívicas no campo, né? Sabendo que eu estou crescendo, eu estou adicionando valor ao campo, né? E assim todos no campo serão beneficiados, inclusive a minha família, né? Então é por aí mesmo. Então nós vimos os três tipos de ações. Então, de acordo com esse conhecimento, essa sabedoria espiritual, aqueles que dão mais são aqueles que vencem, que ganham mais. E aqueles que extraem, que recebem mais, são aqueles que ganham menos, né? Então, existem diversos provérbios em torno a esse conceito, né? Que o coração que dá, recebe. Aqueles que realmente têm sucesso são aqueles que se doam. E aqueles que querem sempre extrair, haver, retirar, são aqueles que perdem, muito embora eles possam aparecer como políticos corruptos que existem em todas as nações do planeta, entendeu? Que extraem, que roubam, né? Como é que se diz?
os assets, não rouba a riqueza das nações, do povo, né? E você, não, o sucesso é extrair, não, o sucesso é dividir, é dar, é contribuir, né? Então, quem dá é que realmente tem o maior sucesso. Então, dentro do campo das escrituras védicas, o maior sucesso está em dar, não está em extrair, entendeu? Está em dar, está em adicionar, contribuir, né? Etc, etc. Então, como é que a gente se move no mundo dos negócios, né? Com esta mentalidade, né? Então, você tem que encontrar um equilíbrio que depende da constante estudo e compreensão e contemplação desses ensinamentos do Gita, entendeu? Eu preciso do que eu preciso, eu sou um provedor de família, mas tudo isso precisa ser equilibrado, moderado, né? Harmonizado com a necessidade dos meus empregados, a necessidade dos meus clientes, entendeu? Então, eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio em tudo isso, de modo que eu possa ser bem-sucedido materialmente, mas principalmente bem-sucedido espiritualmente, né? Dando a possibilidade aos meus clientes e aos meus empregados também serem bem-sucedidos materialmente, quem sabe bem-sucedidos ou inspirados a crescerem espiritualmente, através do meu exemplo, entendeu? Nada toca as pessoas mais do que o nosso exemplo de vida, entendeu? Eu não sei se eu já toquei nesse assunto com vocês no passado. Eu, quando deixei os Estados Unidos, antes de deixar os Estados Unidos, eu vendi um restaurante que eu estava, né, tocando por 10 anos. Né? Eu tive que, devagarzinho, deixar os meus empregados saberem, porque eles me consideravam um pai para eles, entendeu? Tudo garotada entre os 20, 30, 35, tá? E eles quase que choraram quando eu vendi o coisa, porque eles estavam perdendo uma pessoa, entendeu? Que não era uma pessoa comum, entendeu? Era uma pessoa realmente, né, espiritualmente, né, mais uma exceção, né? Mais uma exceção, uma pessoa com empatia, com sensibilidade, com carinho, com respeito pelos outros. Você não vê isso no mundão do trabalho, a menos que nós sejamos karmiyogis, nós sejamos, né, pessoas, né, do bem, né, pessoas sensíveis, pessoas amáveis, pessoas respeitosas, né? Isso antes de eu conhecer o Vedanta, naturalmente. Até mesmo antes da ficha cair para mim, mas essa vássana espiritual foi me purificando ao longo das décadas, de tal modo que eu tocava o coração das pessoas, simplesmente pelo respeito, né? Um respeito genuíno, né? Um carinho genuíno, e uma observação de que a vida precisa ser um ganha-ganha, e a gente ganha dando, né? A gente fala muito de ganha-ganha, né? A gente ganha dando, a gente ganha compartilhando, condividindo, né? Assim a gente vai ganhando realmente. E o que a gente ganha também? A gente ganha a apreciação genuína dos outros, o amor genuíno dos outros, né? Como eu disse, quando eu deixei o restaurante, as pessoas, né, me escreviam depois, oh, I want my boss back, I want my boss back, entendeu? Por quê? Porque as pessoas viram que ali existia um relacionamento humano, né, genuinamente humano, né? Então, é mais por aí. Essa é o produto, né, de uma vida guiada por esses valores espirituais. A gente está mais interessado do que de dar do que extrair, né? Então, essa atitude satívica, essas ações satívicas, são as ações, né, elas são permeadas por um espírito altruísta, né, na qual eu posso ser o beneficiário, mas principalmente eu quero que outros sejam beneficiários também. Então, não existe realmente um altruísmo. O altruísmo é uma palavra perigosa, né? Porque não é uma questão de me prejudicar em bem aos outros, me sacrificar em relação aos outros. Não, eu realmente estou obtendo o maior resultado possível, que é o meu crescimento espiritual. Eu não estou negligenciando as minhas necessidades básicas, mas eu estou propiciando aos outros também, né, uma oportunidade do mundo físico material, como também eu estou inspirando eles a buscarem esse crescimento espiritual, né? Então, nós vimos os 3 karmas. Aí tem um pouco de exemplos aí. Estilo de vida. Ok.
E aí vamos para o parágrafo que diz: o pior tipo de ação é a ação tamásica, como nós já vimos, né? Eu quero benefício para mim mesmo e eu simplesmente atropelo as outras pessoas, os outros seres, né? E eu faço qualquer coisa, né? Em detrimento aos outros e ao meio ambiente. Eu sou capaz até de destruir o planeta com uma guerra nuclear. Por quê? Porque eu estou agarrado na minha necessidade de poder, entendeu? De controle, né? Então, as pessoas enlouqueceram através dessas atitudes rajásicas e tamásicas, né? E elas são dispostas até mesmo ao suicídio coletivo, por causa dessas ações absolutamente ignorantes do ponto de vista espiritual. É por isso que nenhuma ideologia política funciona, porque não é ideologia, entendeu? Guiada por pessoas extremamente sábias e elevadas. Não é o tipo de ideologia, é a qualidade dos seres por trás dessas ideologias que estão sempre mentindo, enganando, tentando controlar, roubar, manipular, né? Então, são ações tamásicas e rajásicas, né? Então, a altruísta, ela vai o quê? Ela vai sacrificar a ignorância. Por isso que eu não gosto muito desse conceito de altruísmo, porque quando a gente se torna um karma yogi, a gente começa a sacrificar alguma coisa no altar do Dharma, como a gente diz, né? O que a gente sacrifica? E é um sacrifício doloroso? Mas que doloroso que nada. Você está sacrificando a sua ignorância, entendeu? Você está sacrificando o quê? Os meus desejos vinculantes, os meus desejos e aversões, entendeu? Arraigadas, que me forçam de novo, a ser, né, compelido a agir em detrimento aos outros e ao campo dármico, né? Então, o que eu estou sacrificando? Qual é o altruísmo? Eu estou sacrificando a minha ignorância egóica, né? Então, que seja bem-vindo esse sacrifício, e esses sacrifícios não são esses sacrifícios dolorosos, né? Essa história, é muito difícil sacrificar os meus quereres e não quereres no altar do Dharma, né? Se você tem a compreensão, você não teria nenhum problema de sacrificá-los. Naturalmente, um pouco de vigilância, né? E discriminação, a discriminação entre o que é dármico e o que é adármico, é necessário, mas sacrificar deveria ser feito com espírito de alegria. Estou sacrificando mais, né? Um pouco de ignorância aqui. Você entende, Felipe? Ó, Felipe e família. Hein? Então, isso que está falando aí é bastante pertinente, porque eu estou até passando ultimamente. Então, esse sacrifício seria basicamente, por exemplo, fiquei puto de raiva com alguma coisa. Normalmente eu vou xingar. Isso é uma ação adármica. Então, eu sacrificaria isso no altar do Dharma. Ou até qualquer outra ação que a gente tende a fazer automaticamente, que não é dármica, seria esse sacrifício, seria observar essa resposta automática, né, que é a vassana, e dizer, eu não vou executá-la, vou entregar a Ishvara, e aí a gente automaticamente viria a satisfação, né, de você não estar repetindo o programa, né? Isso também pode ser visto deste ângulo, né? A gente responde, a vida nada mais é do que estímulo e resposta, né? E as nossas ações, elas são às vezes mentais, emocionais, são internas antes que elas sejam verbalizadas e agidas, né? Então, essas respostas internas e externas, né? Elas são o que elas são, né? Então, este processo de conhecimento, do karma, dharma e moksha, né? Ela vai purificando aquilo que nós somos, consciência refletida, né? Dotados de livre-arbítrio, vai purificando de modo que essas reações emocionais violentas, né? Todas elas, né? Quase sempre muito governadas por esses gostos e desgostos que a gente quer e o que a gente não quer, elas já não nos atropelam, entendeu, Felipe? Elas já não vêm com aquela força, porque, caso contrário, quando essas tendências elas são atropelantes, né? A gente primeiro é atropelado, depois a gente levanta, dá uma sacudida, né? E aí a gente procura compreender como é que aconteceu este acidente. Eu fui atropelado, né? Eu gosto de falar sempre com o Mauro, porque ele sempre dá risada do que eu digo, né?
Vocês estão vendo aí? Eu contei uma piadinha, ele é o único cara que aprecia as minhas piadas, né? Mas, de qualquer modo, né? Essas reações, Felipe, essas reações assim, né? Vinculantes, compulsivas, né? Elas vão diminuindo na medida que nós compreendemos e assimilamos esses conhecimentos a respeito de ações e seus resultados, a respeito do causa e efeito, dinamismo de Nietzsche, né? Ações e seus resultados, a compreensão do karma, né? A nível coletivo, pessoal, né? Tudo isso. Então, a gente vai compreendendo isso e as nossas reações são menos compulsivas e menos violentas. Mas isso não significa, Felipe, que você não possa entrar numa guerra, entendeu? E pegar a sua arma e guerrear para preservar e proteger o Dharma, né? Esses princípios, essas leis, né? que permitem ao ser humano viver neste planeta com a possibilidade de crescimento espiritual, né? Então, usando um pouco uma analogia do Swami Paramarthananda, não existe problema. Se você entrar numa briga, se a briga for justa, e se você decidir, eu tenho que dar um soco no nariz daquele cara, né? Aí ele fala, né, com o jeitão dele, né? Você dá um soco mesmo, mas saiba dar esse coco. Você não pode errar o nariz e passar de raspão na orelha do cara, entendeu? Você tem que dar um soco bem dado mesmo. Então, você tem que ter a capacidade de dar um soco bem dado, né? Mas, ainda assim, né, os grandes lutadores de artes marciais, eles são, né, muito centrados, né? Eles gastam menos de energia mental, emocional e física, né? E quando eles atacam com precisão, né? Sem errar o nariz do cara. Você entende, Felipe? Não, entendo. Tá ótimo. Então, diga, Felipe. Desculpa interromper. Essa parte aí do soco eu não entendi bem. Em que contexto assim que ele falou? O Swami falou essa questão da briga. Ele fala isso no sentido, o Karma Yoga não é um tapete velho, sujo, que todo mundo pisa em cima, entendeu? O Karma Yoga, ele sabe distinguir o Dharma e a Dharma. Então, a situação é, o Karma Yoga não é aquele que se deixa, né, abusar, pisotear, né, como se fosse um tapete velho que todo mundo pisa e lava os pés, né? Não, ele se impõe, ele se autorrespeita, né? E ele simplesmente sabe quando, né? Quando, em algumas condições, a melhor defesa é o ataque, né? Então, no caso de Krishna, né, dando os conselhos a Arjuna, ele falou assim, olha, você que é o Dharma, você sabe que existe um Dharma universal, que é de não violência, né? Ahimsa, mas ainda assim, neste caso, a melhor defesa é o ataque. Você precisa destruir o exército inimigo, né? Então, é nesse sentido, se a gente tem que atacar, que a gente ataque e a gente ataque, né, de modo mais eficaz possível e de modo qualquer ação eficaz, ela não é permeada por muitas emoções compulsivas, né? Porque se a gente, né, estiver emocionalmente muito, né, quente, as ações elas não são precisas. Aí o soco vai passar de raspão na orelha do cara e o cara não vai cair. Você entendeu, Felipe Fagundes? Ok. Eu gosto de falar com a Betânia também, porque pelo menos ela dá uma risadinha das minhas piadas, né? Mas a risada do Mauro é excelente mesmo. Então, um homem com ações tamásicas, ele pode ser materialmente muito bem sucedido, né? Mas ele, quase que invariavelmente, ele rouba, engana, trapaceia, adultera, blefa, fraude. E assim, o mundo poderá pensar que ele é uma pessoa especial, bem-sucedida, mas as nossas escrituras dizem que essa pessoa foi destruída, né, através dessas ações tamásicas, né? Então, o que a gente quer ganhar, né? O que a gente quer obter, né? A salvação do nossa alma, do nosso espírito, né? Ou a gente quer entregar o nosso espírito, né? Como a maioria dos políticos brasileiros, né? A gente quer entregar a nossa alma, vender a nossa alma e espírito, simplesmente por ganhos
materiais, né? Então, a pessoa tem que ter uma escala de valores muito bem, né, determinada, né, para saber o que é realmente um valor superior e o que é um valor sem valor algum, ou o que é um valor negativo, um valor que te destrói, né? Então, o Karma Yoga é aquele que quer converter karmas rajásicos em satívicos, né? Ele quer aumentar a porcentagem de karmas satívicos, né? Então, as escrituras nos dizem que esses karmas satívicos produzem uma aceleração rápida, promove rápido crescimento espiritual. Ok. Então, se fala então um pouco, né, da questão das reverências, né, dos sacrifícios que nós fazemos para as divindades, os nossos antepassados, aquelas coisas que nós vimos nas últimas aulas, né? Então, dentro do contexto hindu, né, o védico, as criaturas, os seres humanos sempre têm os devas pessoais, né? Os devatas, né? As divindades, que é a minha divindade pessoal, a minha divindade favorita, né? No Brasil, um país cristão, a maioria das pessoas, né, tem uma queda mesmo por Jesus como uma divindade, né? Que é o meu preferido, né? O meu herói é Jesus, né? Na Índia, muitas pessoas têm outras divindades, como os seus devadatas, né? Devadatas são a minha divindade pessoal, né? Então, existem todo tipo, mas para simbolizar que tudo é uma expressão dos devas, né? De Deus, até mesmo, né? Existem figuras, né? De divindades, né? Em forma de animais, né? Como demonstração de que tudo somente é uma divindade única, aparecendo como o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal e o reino humano, né, que é o mais perigoso, né? Então, até então, nós vimos a primeira parte das ações, as ações devem ser satívicas, né? Dharmicas, né? E a segunda parte é o que? O yoga, que é uma atitude adequada. Essa atitude adequada é ainda mais importante do que uma ação adequada, né? Por quê? Porque uma ação adequada irá produzir o quê? Punha, porque você não está criando conflito com o campo, entendeu? Então, você está produzindo algum ganho material e você está produzindo algum ganho mental, emocional, porque você vai ganhar a simpatia dos outros e você vai, né, evitar muitos conflitos kármicos, né? Mas quando você se torna um karma yogi, você não somente observa as suas ações, de modo que elas sejam dármicas e satívicas, mas você observa também qual é o intento dessas ações, que neste caso é puramente o de servir, né? Servir a quem? Servir ao Lorde Ishvara, né? Então é uma ação, né, permeada por esse espírito, essa atitude de reverência, de respeito, né? Nas religiões mais precárias, mais rudimentares, né? Se diz que com temor a Deus, né? Temor a Deus é uma observação, é um espírito, né? É uma atitude que muitos cristãos têm, né? Quando eles colocam as suas ações no campo, né? Mas é uma religião, né? Uma expressão religiosa mais primitiva, mais rudimentar, né? Então, nós, do Vedanta, nós, Karma Yogis, né? As nossas ações, elas não são embasadas no temor a Deus, entendeu? Elas são permeadas de uma atitude, né, de adequação a essas leis cósmicas, não motivada pelo medo do inferno, mas motivadas pela reverência, amor e gratidão que eu tenho por essa oportunidade e o meu desejo de servir, porque servindo eu sei que eu vou ganhar a liberdade da minha alma, do meu espírito, né? Então é uma ciência, né, cuja o conhecimento
irá sustentar, né, suportar este tipo de yoga, né, esse tipo de atitude, né, que é muito superior a simplesmente o temor a Deus, né? O temor do inferno e o desejo por um lotezinho numa dessas locos celestiais, né? Então, tudo isso é parte de uma expressão religiosa mais primitiva, né? Por isso que o mundo inteiro, as religiões estão acabando, né? Acabando porque o ser humano ele foi crescendo do ponto de vista tecnológico, né? E aí ele olha para essa história de religião e diz assim, nossa, que coisa mais arcaica, né? Você ter que agir assim, assado, porque senão você vai queimar eternamente no inferno, e você, por outro lado, você quer viver eternamente no céu, ao lado de todos os anjos e santos, né? Então, o indivíduo olha para tudo isso e fala assim, essa eu não caio, não. Eu quero o que eu quero, do modo que eu quero, né? A vida é uma só, né? A matéria é tudo, é a única realidade que existe, né? E eu vou que vou, né? Então, são culturas diferentes. Mas nós, do Karma Yoga, sabemos, né, que a cultura védica, vedântica, existe dos inícios dos tempos. É uma religiosidade extremamente sofisticada, né? É uma ciência maravilhosa, a ciência de Nitya, a ciência de Satya. É uma ciência que não deixa margem de dúvidas se ela for realmente bem assimilada, né? Então, esta é a segunda parte, que é o yoga, né? Que eu quero simplesmente o crescimento meu interior, que envolve uma atitude de dar muito mais e extrair muito menos, né? Então, a ideia de que muitas ações, né, elas representam um fardo para a gente, né? Ela precisa ser abandonado, né? Isso me faz lembrar um amigo meu, uma pessoa, que ele tem um emprego interessante, né? Então, essa pessoa nasceu num contexto que tem um emprego, trabalha, tipo, é polícia, né? Mas é polícia penitenciária, né? E eu já vi isso em diversos outros exemplos. Eu tenho um amigo meu que é fiscal, né? Fiscal federal, né? Então, ele tem que ir pelas empresas, né? Investigando a situação e dando multas enormes, né? Muitas vezes sabendo que aquelas multas podem quebrar a empresa, né? E ele, no início, ele tinha um pouco de conflito com isso, porque ele era um estudante do Vedanta. Ele fala, como é que eu faço tudo isso, né? Com que atitude eu faço tudo isso? Do mesmo modo, uma pessoa que é um policial, né, que tem que prender, né, os penitenciários de noite, né, fechar as celas, né, etc, etc. Como é que ele pode conciliar essas ações, né, com o espírito do Karma Yoga, com esse crescimento religioso e espiritual, né? Como é que ele vai conciliar tudo isso? Então, é muito simples, né? Você concilia tudo isso sabendo que todos nós temos os nossos papéis que não podem ser negligenciados ou abandonados de um momento para o outro, né? Em determinados casos, se algumas desses papéis, algumas dessas profissões, elas se tornam uma violência enorme a minha tendência natural, ao meu swadharma, entendeu? Elas se tornam realmente indigestas, porque a minha natureza não permite determinadas ações, né? Aí a gente pode pensar em fazer uma mudança, né, de profissão, de papéis, mas em geral os papéis são papéis, todos os papéis, entendeu? Eles têm aspectos positivos e aspectos negativos, né? Então, no final das contas, né, o que importa é a gente compreender que nós não somos nossos papéis, né? E qualquer que sejam os nossos papéis, eles podem ser permeados com esta atitude de amor e respeito pelas pessoas. Mesmo se eu tiver que dar uma multa, né, a uma empresa, eu dou uma multa, entendeu? De modo gracioso, né? De modo elegante, de modo amigável, né? Uma das coisas que eu curti muito nos meus 15 anos nos Estados Unidos é que os oficiais, os policiais, quando eles... Primeiro que eles são tão respeitosos que eles nunca te param, a menos que exista um motivo. Se você tiver com o farol queimado, uma luz queimada, ou fizer uma coisa muito errada no trânsito, eles te puxam para o lado, né?
Aí depois eles vêm falar com você, mas com uma educação e com respeito, entendeu? Isso aí, se eles tiverem que tirar a sua carteira de motorista, eles fazem isso com respeito ao papel, né, de manter, como se diz? De manter a ordem, né? Aquele que, né, está ali para manter a ordem do Dharma, né? Então, as nossas ações não são deliberadas, não são, como é que se diz, simplesmente arbitrárias, né? Existe uma estrutura governamental que não importa o quanto corrupta que seja ou não seja, tem sempre pessoas boas e pessoas ruins, e agora eu tenho que dar uma multa. E agora tem esse preso aqui que no final do dia eu tenho que fechar a cela, entendeu? E não existe nada de negativo nas minhas ações, porque o que conta não é a ação, é o espírito da ação. Você entende, Felipe e família? Você entende? É a ação. A ação é um papel, entendeu? Eu sou um jogador, eu sou simplesmente um player, né? Mas a minha atitude, o meu espírito, cumprindo o meu dever, né? E quase que invariavelmente eu não preciso realmente mudar os meus papéis e as minhas profissões. Eu preciso desenvolver esse espírito realmente que dá, que adiciona, né? Que respeita, que ama, né? Que dá de volta aos outros, né? Principalmente no caso deste amigo que é guarda penitenciária, que dá de volta para as pessoas a apreciação e o respeito que elas perderam, é por isso que elas foram acabar nas prisões, entendeu? Então, isso é que conta mais, é aquela atitude, né, que irá permear essas ações, né? Inclusive a de dar uma multa, ou de penalizar, ou de trancar a chave, né, a cela dos presidiários, dizendo boa noite, amanhã de manhã eu estou aqui, né, vou abrir a cela de novo para vocês e vou dar um abraço se vocês, né, se comportarem bem, não tiver nenhuma briga, né? Vou botar até alguma coisa melhor no café da manhã de vocês amanhã. Então, esse amor, esse respeito é o que conta mais do que qualquer outra coisa. É, perfeito, Arlindo. É, é verdade, assim, pelo menos assim, no cristianismo, né? Tá na Bíblia. E os evangelhos batem bastante disso, né? De que quando você cumpre as ordens dos homens, das leis, Paulo fala isso nas cartas de Paulo também, né? Que é necessário o homem cumprir, né? Quando ele cumpre o papel de cidadão, quando ele está cumprindo a lei dos homens, ele também está cumprindo a lei de Deus. Sim. No Vedanta também tem essa ideia, quando se está cumprindo a lei dos homens, quando é baseado na justiça, se está servindo a Ishvara também? Não, eu diria que nós estamos aqui para observar e cumprir as leis de Deus, entendeu? As leis de Deus. E as leis dos homens são sempre sujeitas à corrupção, ao erro, etc., etc., né? Então, nós temos, né, uma função difícil, porque a gente quer proteger e manter, sustentar as leis de Deus, que é o Dharma. E, ao mesmo tempo, nós nos encontramos em posições, às vezes, que precisamos também seguir as leis dos homens, né? Então, aí é que pega. Vou te dar um outro exemplo aqui, ó, para todos vocês. Eu, quando era jovem, eu era engenheiro mecânico. E eu tinha um bom emprego, um emprego numa multinacional de equipamentos para a indústria de extração de petróleo, né? E eu ganhava muito bem, eu tinha uma posição invejável. Eu era gerente, não era realmente um gerente, mas estava ali para ficar, me tornar o gerente dessa empresa multinacional, um gerente comercial, no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia, né? Um escritório lindo, maravilhoso, com secretária, coisas que meus amigos invejavam, né? Mas era um mundo tão podre, era um mundo tão sujo, entendeu? Os valores eram tão horríveis, né? Eu não vou nem entrar nos detalhes, o quanto me violentava o que os meus diretores e gerentes de São Paulo diziam que eu precisava fazer para ganhar algumas ordens, alguns pedidos, a qualquer custo que fosse, entendeu? Corrupção, entendeu? Jogos mesmo, como a gente sabe, a gente ouve que existe, entendeu? De coisas horríveis. Então, aquele ambiente sujo, podre, nojento, né? Eu não consegui me manter naquela estrutura, né? Então, eu vivi um período de muito conflito, porque todo mundo, né, a minha família, né, orgulhosos, né,
de eu ter uma posição assim, e eu dentro de mim sofrendo e morrendo, né? De ver aquele mundo horrível, né? Sem muita compreensão de tudo isso, eu comecei a negligenciar a minha posição até que eles me mandaram embora, né? Aí, quando eles me mandaram embora, eu aproveitei, chutei o balde e virei, né, um devoto de Osho Rajneesh, que foi o professor, né, perfeito para mim na época, né? Então, eu abandonei a sociedade, abandonei a minha profissão, virei um buscador espiritual né, a nível inicial, né, me associando ao Osho, né, as terapias, as meditações, né, e tudo mais, e parti, né? Parti sem dinheiro no bolso, sem nenhuma segurança, né? Por quê? Porque aquele meu ambiente era violento demais para a minha alma, para o meu espírito, entendeu? E não foi fácil. Não foi fácil por quê? Porque eu tinha uma criança de o quê? De 1 ano, mais ou menos, né? E quando eu chutei o balde, eu abri uma lojinha de produtos naturais e não deu certo, aí eu comecei a perder tudo, vendendo carro, vendendo isso, vendendo aquilo, para sobreviver, né? Então, foi muito difícil realmente, entendeu? Foi muito difícil. Mas, ainda assim, alguma coisa dentro de mim me compeliu a abandonar toda aquela estrutura de segurança, né? Muito embora tenha sido difícil também, né? Pressão social, as pessoas todas achando que eu tivesse enlouquecido, inclusive o meu irmão daqui, o meu pai, né? Todo mundo, né? O cara pirou de vez mesmo, né? Então, tem coisas, né? Tem coisas, Felipe, que às vezes é muito para a gente, né? Mas isso aí são movimentos de vida, movimentos kármicos, às vezes, que a gente nem tem controle, porque vem do subconsciente, entendeu? Quando você vê, você chuta o balde, depois você bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, o que que eu fiz, né? E agora, né? Como é que eu vou me sair dessa? Como é que eu vou me safar dessa confusão agora, né? Então, são movimentos que vão ocorrendo que nada mais é do que a nossa linha kármica, né? Que é movida por esses valores internos, por esses movimentos internos de observação, né? De sensibilidade, né? De empatia, e que nos impossibilita de viver num mundo tão horrível, né? Então, é isso aí, né? Então, uma pessoa que tem família, tem pais, tem mães, tem crianças, e isso e aquilo, e se vê numa situação que eu gostaria de um emprego, de uma profissão diferente, a gente tem que observar de todos os ângulos isso, porque, às vezes, ela pode criar mais confusão, mais conflito, do que permanecer naquela profissão, fazendo aquelas atividades, com uma certa atitude religiosa e espiritual, que é a atitude do Karma Yoga, né? Então, a gente tem que botar tudo na balança para ver o que é o mal menor, né? Em italiano, a gente diz o meno male. O que é o mal menor, né? Chutar o balde ou simplesmente permanecer exercendo os meus papéis, mas através deste ângulo de conhecimento que produz esse espírito chamado o yoga do karmi. O karmi que se tornou um karma yogi, ok? Perfeito, Arlindo. Interessante. Só aproveitando o ensejo aqui, você citou uma coisa interessante. Eu vou abrir o jogo aqui. A questão do amigo policial, hoje é policial penal, né? Antiga agência penal, sou eu. Eu que fiz essa questão pro Arlindo, não tem nenhum problema com isso, né? De fato, e eu tenho percebido que também é que muitos colegas hoje mudou muito o ambiente prisional, né? No quesito de ressocialização. E eu tenho observado que tem certos locais de empresas privadas. O ambiente é pior do que o do sistema prisional. É como você falou, Arlindo. Tem locais que a competição é tanta, um puxando o tapete de tanta gente, né? Eu não me suportaria num ambiente desse. E lá eu estou sobrevivendo. Porque, né? Lá eu estou sobrevivendo. Porque ali, pelo menos, você tem oportunidade de fazer o bem na medida do possível. Né? Agora, como empresa privada, às vezes um puxando o tapete do outro ali um querendo comer o outro, é uma selva. Traição, né? Total, né? Um apunhalando o outro pelas costas, uma competição brutal, é horrível. Né? Exatamente. Ali o ambiente é ruim, como ambiente de delegacia,
né? Só que como servidor para servidor público, não tem tanta competição, porque, tipo assim, os que não quer cargo, fica longe. Assim. Nosso lema é, quem não é visto nem é lembrado. Eu quero fazer meu papel, né, o melhor possível, e ir embora para minha casa. E a maioria dos meus colegas são assim também. E hoje Bacana. mudou muito. Não quer ser violento, quer fazer o melhor possível e ir embora. Sim. O ambiente é pesado? É. Mas é também, eu acho, igual você falou, cada profissão tem seus pós e contras, né? Cada lugar tem seus Naturalmente, pós e contras. naturalmente, naturalmente. É. Então é isso. Não é fácil, né? Viver nesse mundo não é fácil, principalmente quando a gente percebe, né, que a gente preferiria, né, viver numa outra ordem, né, numa outra dimensão, que Exatamente. fosse condicionada mais pelo amor, respeito, né, e É, é, observação do Dharma, né? exatamente. Por exemplo, eu sou formado, só rapidinho, eu fui formado em agronomia, né? Estou formado em agronomia, né? Mas eu não me adaptei ao trabalho, não passava em entrevista, né? Uma vez um entrevistado, só rapidinho aqui para ilustrar esse exemplo, numa entrevista de emprego, uma multinacional me perguntou se eu era capaz de mentir sobre um produto um produto químico para uma lavoura para poder vender ele melhor. Eu disse não, eu não faço isso. Obviamente, eu não passei na entrevista, né? Sim, sim. Eu conheço Mas não. muito bem isso. Conheço muito Então, bem essa história, né? Sim. Então é isso. Então nós estávamos falando, né, o que que distingue o Vedantino, né, o Karma Yoga, né, que o Karma Yoga, né, é uma ciência, né, como nós sabemos, é uma ciência a respeito de Mithya, né? O Jnana Yoga é uma ciência a respeito de Satya, né? Então este conhecimento a respeito de Mithya, né, é parte deste conhecimento Vedante, que liberta o indivíduo e que no seu processo prepara o indivíduo para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Então, quando nós chegamos, né, no Vedanta e nos tornamos Karma Yogis, o mais importante, né, dessas ações ritualísticas, devocionais ou de sacrifícios, né, ritualísticos, né, de fazer isso, fazer aquilo, fazer a caridade, ter o meu Devadatta, etc., a gente começa a ver Ishvara em tudo, em todos. A gente começa a ver Ishvara no campo. Então, as nossas ações, elas são oferecidas a Ishwaras, né? A gente oferece, são oferendas, né? E a gente recebe como o prasada, né? O prasada é o quê? É aquilo que eu preciso, é aquilo que é o meu parabada karma, que eu recebo do Lorde, né? Eu ofereço as minhas ações e eu vou colher os resultados, né? A nível pessoal, a nível coletivo, a nível universal, né? Com esta atitude de o quê? De prasada, né? Eu estou recebendo com amor, com compreensão, com gratidão, porque eu sei que mesmo, né, os parabada karmas mais desagradáveis, ainda assim, eles foram desenhados sob medida para mim, neste momento na minha vida, para me propiciar um crescimento espiritual, né? Então, nós, como vedantinos, a gente vai desenvolvendo uma atitude positiva a respeito do recebimento do nosso parabada karma, sem reclamação, sem resmungar, né? Sem ficar, né, choramingando, esqueci como é que se diz isso, né? Ficar... A gente recebe realmente com maturidade, com elegância, com gratidão, como se fosse, né, um retorno do Lorde, né? Um recebimento, né? E eu coloco as minhas ações em oferenda e recebo os resultados como prasada, né? Então, isto é o que é mais importante para a atitude, né, de nós, vedantinos, né? Agindo no mundo, mas transformando essas interações em sadhanas religiosas e espirituais, né? Então, como é que a gente faz isso? Oferecendo com carinho, com amor, com gratidão, com reverência, né? Vendo que não são pessoas, tudo é Ishvara, o campo é Ishvara, e as leis, né, do campo precisam ser observadas, e recebo tudo como prasada, né, como aquilo que realmente é o que mais me propicia, que mais serve neste meu processo humano de crescimento e desenvolvimento, né?
Então, a gente tem que ficar de olho na arrogância que ele fala. Tem pessoas que fazem muitos desses rituais de caridade, mas se por trás dessas contribuições, né, doações ou serviços, né, de caridade, existir uma vaidade, uma arrogância, um ego, entendeu? Então, a pessoa não estaria realmente servindo ao Senhor, servindo ao Ishvara como um todo, estaria servindo o quê? A sua vaidade, servindo o seu ego, entendeu? Então, essas distinções, né, precisam ser observadas. Eu estou aqui para servir o campo, né, não para servir a minha vaidade, o meu ego, né, porque, caso contrário, este processo, né, de purificação e elevação espiritual, ele não ocorre, né? Então, tem que ser um serviço genuíno, né, cujo objetivo é dar, né, e não aquele de extrair, né, extrair ou servir o meu ego, né? Tem uma passagem no Gita, no capítulo 9, que Krishna ele apresenta aqui o Swamiji, ele dá uma visão rápida desse capítulo 9, em que Krishna dirá que até na hora de comer, você tem que oferecer a comida ao Senhor, né? Então, existem algumas, né, algumas orações, digamos assim, nossas, né, de na hora que a gente recebe a comida, né, a gente está recebendo como um oferecimento não para mim, o corpo, mente, mas para Deus, Ishvara manifesto como Jiva, entendeu? Então, até isso, receber, né, essa comida, eu não assumo para mim, eu ofereço a Deus, entendeu? Ela veio de Deus, ela foi cozinhada por Deus, e no fogo de Deus, que são os ácidos digestivos, ela vai ser consumida para que Deus se manifeste como o Jiva Atma, né? Nós temos uma oração muito bonita, né, em sânscrito, que é sobre isso, né? Então, isso é o espírito, né, de você receber tudo, né, e dedicar tudo como oferendas, né, para o Senhor, sendo recebidas do Senhor para o Senhor, é o que diz aquela passagem do capítulo 9, né? Você ia dizer alguma coisa, Felipe? Assim, é só para mim. Eu ia fazer uma pergunta sobre o Swadharma, né? Mas é só para me inteirar melhor aqui sobre a dinâmica e a logística aqui do grupo. As perguntas são para o final, ou a gente pode fazer assim, Felipe, em aleatoriamente as geral, eu perguntas assim, prefiro de vez que em as quando? pessoas novas não façam muitas perguntas, porque ela interrompe as classes, ok? Perguntas Uhum, perfeito, serão perfeito, perfeito. resolvidas Não, só gradualmente pra... na medida que você participa, estuda, né, segue as aulas, etc., né? Mas como você é uma pessoa que não é uma pessoa tão crua assim, eu posso dedicar 2 palavras para você. O Swadharma, ele pode ser sim. visto como a minha natureza aparente, né? Então, a minha natureza real é Satchitananda, é Brahmana, é consciência existente, Sim, né? Mas a minha natureza aparente é a configuração corpo-mente, né? Memórias, sim. etc., né? Mas assim, eu entendo que é Swadharma. Eu só queria fazer uma pergunta Não sobre diga. Swadharma. Entendeu? É o seguinte, por exemplo, é, pessoas que têm, vamos supor assim, um juiz, a gente já estava falando no assunto, um juiz dos Estados Unidos que ele precisa condenar alguém à morte. O Swadharma dele é condenar à morte. Eu sou totalmente contra a pena de morte. Totalmente contra. Até prisão perpétua, eu sou contra. Mas um juiz que tem que condenar alguém à morte, ou o cara que tem que aplicar injeção letal, ou no caso extremo, no caso do Maharshi, né? Que ele falou assim que o Swadharma daquele ladrão que assaltou ele era roubar mesmo, deixa ele em paz. Sim. Né? Como deve ser visto essas questões que inferem a Então, vida do Swadharma? é isso que eu estava querendo explicar. O Swadharma, Felipe, ele precisa ser compreendido de 2 ângulos, ok? Uma é o nosso programa, o nosso condicionamento, a nossa estrutura, entendeu? Psicológica, mental, entendeu? O nosso condicionamento. Então, se o cara ele nasceu numa família de ladrões, né? E ele desenvolveu a habilidade de roubar, né?
Então, é a natureza aparente, o programa, o condicionamento dele é aquele de ladrão, né? Aí, numa declaração extremamente, né, radical, do ponto de vista absoluto da espiritualidade humana, né, um Mahatma pode dizer assim, não deixa que ele siga o seu Swadharma, ok? Então, este Swadharma, ele deve ser considerado como o quê? O nosso programa, o nosso condicionamento, ok? Tá? Mas o sentido real do Swadharma, né? o conceito, né, tradicional do Swadharma é a observação dos nossos papéis. Tá? Então, os papéis eles são variáveis. Tá? Então, se uma pessoa é um juiz e cabe a ele decidir se a pessoa vai ser executada ou não, né? Ele estará exercendo o seu Swadharma, tá? Sabendo que o seu julgamento talvez seja sujeito a equívoco ou erro, porque é complexo. Né? Nietzsche, ninguém sabe todos os detalhes, né, do que ocorre em Nietzsche. Né? Nietzsche é muito enrustido, muito difícil compreender. Mas, ainda assim, é o Swadharma desse juiz decretar, né, um julgamento final, depois de tantas horas e dias e meses, ou anos, às vezes, como nos Estados Unidos, décadas, antes de tomar uma decisão tão radical, né, como é retirar a vida de um indivíduo. Né? Então, são papéis, tá? São papéis que a gente, vendo de um exemplo tão extremo como esse, né, é um Swadharma difícil. Mas, do mesmo modo, Felipe, os médicos, por exemplo, nós todos conhecemos alguns amigos, algumas pessoas médicas, né? Eu tenho um amigo estudante médico, né? E eu sei que os médicos, eles têm um relacionamento com a morte diferente de nós não médicos, né? Então, se o médico, se ele for fazer uma intervenção cirúrgica, e se por qualquer motivo ele fizer um pequeno erro e o paciente falecer, entendeu? É aceitável dentro da sua consciência, entendeu? Por quê? Porque ele fez o que fez tentando salvar, mas, infelizmente, todas as profissões e profissionais são sujeitos a erros e equívocos, né? Seja de diagnóstico, seja de execução, e, de repente, o erro médico. Nos Estados Unidos, por exemplo, o tipo de morte que é número 1 nos Estados Unidos é erro médico, entendeu? As pessoas pensam que é isso e aquilo, não é erro médico. Né? Então, mas ainda assim as pessoas estão lá fazendo o seu Swadharma dentro de um contexto cultural, seguindo determinados protocolos médicos, a ciência médica, que é infiltrada por interesses econômicos da Big Pharma, entre outras coisas, entendeu? Mas ainda assim nós temos os meus papéis. Né? Então, quando você vê que o seu papel, que é o seu Swadharma, violenta muito a sua natureza aparente, em sua essência mais profunda, entendeu? Então, o que é? A nossa essência é consciência e existência, mas a nossa essência aparente mais profunda, entendeu? É a observação do nosso Swadharma. E o nosso Swadharma não significa simplesmente seguir todos os papéis cegamente, mas significa também seguir os papéis que são harmonizados a essa minha natureza aparente em sua essência mais profunda, entendeu? Então, uma pessoa que é muito sensível, como foi esse exemplo que eu disse, né, que eu coloquei, que era o meu caso, ela não consegue, né, de repente, se submeter a determinados papéis. De novo, voltando para os papéis, entendeu? Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva de que o que é o meu Swadharma? Fundamentalmente, é o meu programa, o meu condicionamento. Mas, do ponto de vista tradicional vedântico, védico, são os papéis. Né? Então, existem alguns exemplos dentro dos ensinamentos vedânticos. Né? Por exemplo, suponhamos que o Felipe, né, e família, o Felipe seja uma pessoa com grandes aptidões para a arte, né? Para a poesia e para a música. Né? Mas, ainda assim, ele tem uma situação kármica com muitos filhos, isso e aquilo, os pais, etc., digamos, né, como exemplo. Né? E aí, essa pessoa teve que abandonar a sua aptidão natural, que era pela arte. Né? Então, ele estaria violando o seu Swadharma, porque aí nós estamos falando do seu Swadharma não
o programa que é o condicionamento que a gente recebe a partir de uma certa idade, mas o seu programa causal, porque ele já nasceu com essas tendências artísticas, né? Mas aí o que aconteceu? Os pais deles faleceram, como exemplo, né? Faleceram num acidente, e ele se encontra como o filho mais velho, e ele agora se tornou o provedor. E o pai tinha um açougue que distribuía carne. Então, ele de artista, ele de músico, artista, ele teve que se tornar um açougueiro, né? Então, tem um choque ali, porque aquela profissão agora, né, é quase que uma violência, né, à sua natureza aparente, intrínseca, a nível causal, porque o cara já nasceu um músico, entendeu? Então, a gente vê o nosso programa, tem o programa a nível mais profundo, que é o causal, que é a sua natureza intrínseca mais essencial. Tem o programa que a gente recebe, que também pode ser visto como a minha natureza aparente, né? E tem os papéis, né? Então, no caso dessa pessoa que perdeu os pais e que se encontra numa situação com os irmãos, né? Tendo que assumir esta empresa de açougue, né? De distribuição e corte, né? de gado, né? E aí, qual é o dharma dessa pessoa, entendeu? O cara pode chutar o balde e dizer assim, não, o meu dharma, o meu swadharma é a música, o meu swadharma é a arte, né? Então, eu não vou sacrificar esta minha natureza, né, mais essencial, minha natureza aparente, né, o meu programa mais essencial, para ser o provedor desta família, né? Eu vou chutar o balde e vou sair por aí, né, sendo uma artista de esquina, uma artista de rua, né? Então, as escrituras dizem que, neste caso, o swadharma do indivíduo é aquele dharma, aquela observação, aquela resposta que favorece o máximo de pessoas possível. Se ele decidir ser um artista de rua, ele vai favorecer a ele, porque ele está fazendo alguma coisa que é absolutamente em harmonia com o seu programa causal, né? A sua tendência natural. Mas ele vai fazer aquilo que tem um benefício para o maior número de pessoas, entendeu? Então, ele vai sacrificar aquilo que é o Dharma pessoal, referente às suas tendências, né, para favorecer o Swadharma, que é o papel novo que apareceu na vida dele de provedor de sua família. Você entende essas distinções? Tá? Perfeito, perfeito. Okay. Né? Obrigado pela colocação. Alguém tem mais dúvidas a respeito dessa questão do Swadharma? É bom a gente quebrar o ritmo das aulas tradicionais, porque todos nós temos dúvidas a respeito, né, deste tema, meu swadharma, né, meu dharma, meus papéis. O próprio Papagê, você pode até comentar aí que teve com ele, né? Parece que ele teve que ficar muitos anos ainda trabalhando naquela siderúrgica, né? Até poder realmente cumprir seu dharma natural, né? Que era já do autoconhecimento, né? Só que ele era o provedor da família, né? Exatamente, é. A gente tem que observar. E, naturalmente, ele tentou abandonar o papel dele, né, de provedor da família. E o Ramana pegou ele pela orelha e dizia assim, vai lá, tira a sua família do Paquistão, protege elas, porque tem uma guerra civil, e cuide dela, né? Então, ele foi lá, os homens já estavam todos mortos, que foram assassinados no conflito, e ele se encontrou, né, com este, né, como se diz, um harém de mulheres, né? Que ele, brincando, dizia que elas só queriam comer o dia inteiro, né? Ele tinha que comprar comida e comprar óleo, que elas ficavam fritando pacora o tempo todo, né? E ele trabalhando para manter toda a família, né? Então, ele puxou, né? Ramana puxou a orelha dele e disse, não, vai lá fazer o seu swadharma. Ele falou, que swadharma é esse, né? E depois o Papaji, ele puxou a minha orelha e falou assim, sai daqui, vai para o Brasil, vai cuidar do seu filho, porque este é o seu dharma, esta é a sua sadhana, né? Eu não consegui compreender aquilo, mas depois, gradualmente, eu fui compreendendo, né? E agradeço ele por também ter puxado a minha orelha, né? Então, todas as nossas ações são formas de orações, né?
e que serve um propósito maior, não é simplesmente um exercício verbal, né? A gente faz essas coisas para desenvolver esse assim chamado, né, atitude ou espírito, né, de doação, de reverência, né, de oferenda, né, e de recebimento, como se fosse um praçada, né, do Lorde. E você vendo que tudo que você faz para o Lorde, né? Então você quer fazer do melhor modo possível. Então, tudo isso depende de um desenvolvimento religioso, espiritual, no qual a gente começa a ver que tudo é Ishvara, né? Tudo é Ishvara. Então, este é o objetivo, né, do Vedanta e do Karma Yoga do Vedanta, de modo que a gente faça tudo compreendendo que a gente está fazendo para o Senhor e a gente receba tudo compreendendo que a gente está recebendo do Senhor. Agora, imagina uma pessoa que recebe tudo que o Senhor apresenta para essa pessoa, sempre reclamando e resmungando, né? Ela não se deu conta que ela está brigando com o Ishvara. Ela não se dá conta que ela está resmungando e reclamando de Ishvara, entendeu? Então, para esse tipo de atitude, né, a gente tem que lembrar para o outro, dizer, você para de ficar resmungando, brigando com Ishvara. Você não aprendeu o Karma Yoga, né? O Karma Yoga é dar um espírito, né, de doação, né, de oferenda, e receber com espírito de gratidão. Então, você não pode estar recebendo, resmungando, reclamando, né? Ficando raivoso, né? Então, tudo isso deu uma demonstração que a gente ainda precisa, né, assimilar esses conhecimentos espirituais oferecidos, revelados e oferecidos pelo Vedanta. Fazer de coração, receber de coração. Qual é a atitude? A atitude é eu faço uma ação, né, eu como o agente, né, nós temos dois aspectos de nossa personalidade, o fazedor executor, que é o karta, e o recebedor, que é o bhokta, né? Então, eu, quando ajo, eu sou o karta, né? E essa ação eu tenho que fazer com esta atitude apropriada, adequada, né? E a atitude precisa ser correta, porque a gente compreende a dinâmica de ação e seus resultados. Ok. Krishna recomenda que qualquer ação que seja a consequência, a sua atitude deve ser a atitude de prasada. Tudo é prasada buddhi, né? Então, quando você coloca, né, em termos técnicos aqui, uma ação é Ishvara Prabha, eu esqueci como é que é. Ishvara Pana Buddhi, e quando você recebe, é prasada buddhi, né? Eu aceito tudo como prasada, porque eu sei que é o Senhor que está me dando, me fornecendo, né, o meu parabada karma, né? Então, é uma visão radical que raramente, né, as pessoas desenvolvem a aceitação das coisas que não podem ser mudadas. Por quê? Porque é uma linha muito sutil na qual a gente sabe que os resultados dependem de nossas ações, e existem algumas ações que podem modificar os resultados que estão se configurando. Mas, ainda assim, a gente faz o que a gente faz com uma atitude de aceitação, seja qual for o resultado final, entendeu? Existem forças operando no campo, buscando determinados resultados objetivos, a gente faz as nossas partes, ainda assim, a gente dorme tranquilo, porque sabe que o resultado será perfeitamente ordenado por Ishvara, seja qual for. Mesmo que seja um papa terrível para a humanidade, ainda assim é sempre inteligentemente desenhado para o bem de todos nós, porque esta é uma estrutura inteligentemente desenhada com o propósito de nos fornecer a possibilidade de punha e de esgotamento de papa. Se nós temos um karma, né, um débito karma enorme em termos dessa civilização nossa, que venha o juízo final, que venha o papa que nos permita, entendeu? Exaurir os nossos
débitos kármicos, entendeu? Esta compreensão é que nos permite de estar serenos, né, diante de adversidades monstruosas, né? Jamais reclamando ou brigando com Ishvara, dizer, não, não, isso não é justo, né? Parece que o mundo é permeado por injustiça, às vezes a gente tem uma reação assim, porra, mas que lugar é esse que só tem tanta injustiça? Aí, imediatamente, esse conhecimento espiritual veio assim, não, é o que é, não é à toa que eu vim parar neste planetinha, né, dos loucos. Eu tenho um pessoal que eu brinco, eu digo que esse é o planeta dos loucos, né? E não é à toa que eu vim parar no planeta dos loucos, né? É um sistema de mérito e desmérito, né? Eu estou aqui porque é aqui que eu devo viver e elevar, né? Me elevar espiritualmente, como queiramos ver, né? Nossa vibração energética, né? Aquilo que seja, entendeu? Eu tenho que me elevar, me tornar uma pessoa sempre mais pura, de modo que se eu tiver que reencarnar, que eu reencarne em tempos diferentes, em locas diferentes, físicas até mesmo, onde exista um ambiente menos, né, menos dominado por essa injustiça, pela violação do Dharma, pela violência, porque esse planeta parece o planeta dos bárbaros, né? O planeta dos loucos, se você for observar, apesar da beleza física, né, dessa estrutura, né, do Jagata, deste planeta Terra, né? Então, a gente vai recebendo os Parabhada Karmas com a compreensão de que está tudo em perfeita ordem, tudo em perfeita ordem. Eu preciso me nutrir dessa atitude, e se eu tiver essa atitude, o que eu ganho, né? Se eu me nutrir dessa atitude, eu vou ter uma grande vantagem. Todas as minhas ações serão uma oferenda ao campo, né? E eu não irei ver, não me importarei se uma ação é agradável ou desagradável. Agora ele apresenta lógica. Se eu desenvolver essa compreensão irá permear as minhas ações, as minhas ações serão a fragrância, né? A atitude, né? E a atitude de oferenda, né? E essa oferenda ela vai neutralizar o que eu quero e o que não quero, de modo que se eu tiver que fazer uma coisa que não é realmente agradável, ainda assim eu transcendi uma ação agradável e desagradável e eu vou fazer uma ação que é uma ação necessária, adequada, né, no seu devido momento, né? Então eu estou transcendendo aquele problema que a Arjuna tinha, né, de estar no campo, ser chamado a agir para restabelecer o Dharma, mas ainda assim ele permaneceu paralisado. Por quê? Porque era uma ação desagradável, né? Nós já exploramos bem esse conceito. As ações agradáveis, as ações em harmonia com as nossas vasanas, os nossos gostos, né? Elas são facilmente, né, aceitáveis, né? E a gente age, né? Mas as ações difíceis, né? Aquelas ações de sacrifício dos nossos apegos, dos nossos desejos, né? Das nossas ignorâncias e limitações, essas ações, né? Elas precisam deste conhecimento de modo que ela seja oferecida com o mesmo espírito, mesmo sabendo que é uma atitude desagradável, como condenar alguém, né, à morte, né? Muito embora, né, eu não goste né, de eliminar ou decretar o fim da vida de um indivíduo, não importa o quanto cruel, digamos que seja um serial killer, né, um assassino, né, serial, né? Ainda assim, não, eu tenho respeito à vida, né? Então eu sou contra a pena de morte. Então a gente pode se dividir a respeito disso, mas o fato é que qualquer que seja a ação, né, eu tenho que ter a capacidade de exercer os meus papéis, o meu swadharma naquele momento, e fazer as ações desagradáveis, né, com a compreensão de que eu estou oferecendo isso ao campo, muito embora possa ser contrária às minhas noções, a ideias e ideologias sociais, né? Portanto, haverão dizeres que são desagradáveis. Por exemplo, ele dá um exemplo prático bacana aqui para os dois Felipes. Ele diz assim, imagine meus pais, né? Meus pais ficaram velhos, né? Eu tenho sorte porque meu irmão
Ele cuida do meu pai começa a dar trabalho, tem 92 anos, né? Só faz encrenca. Mas imagina, eu tenho que cuidar dos meus pais, né? São idosos, né? Então, é um fardo, né? É uma dificuldade, né? Porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, né? Mas, ainda assim, ele é um fardo ou ele não é um fardo, depende da minha atitude, né? Se eu vejo isso como uma oferenda, né? A Ishvara, representado por os meus pais, aqueles que me propiciaram, né? O meu nascimento, etc., etc., eu posso fazer tudo aquilo com um espírito mais leve, né? Um espírito de oferenda realmente, né? Em vez de ficar torcendo para que eles morram rapidamente, né? Portanto, na vida existem muitas ações desagradáveis para muitos de nós, né? Aí ele explora um pouco, né? Os maridos, eles falam assim, putz, eu não gosto de ir para o escritório trabalhar, e a esposa diz, nossa, eu não gosto de ficar em casa todo dia, né? Cuidando das crianças e cozinhando, preparando as refeições, né? Então, o marido não está feliz de sair, a mulher não está feliz de ficar em casa, mas ainda assim ambos têm seus papéis, seus dharmas, né? E nós precisamos encontrar a atitude do Karma Yoga de modo a fazer esses papéis, exercer esses papéis com essa atitude, né, de oferenda e de praçada, de recebimento, né, daquilo que é o meu Dharma, né? Então, esta é a moral da história, né? A dona de casa também se queixa, porque ela fica 365 dias no ano dentro de casa, sonhando de sair, o marido se queixa porque tem que sair todo dia para trabalhar. Ambas as atividades são relativamente desagradáveis, mas o indivíduo, né, o casal sabe que eles fazem o que fazem com espírito, né, de oferenda ao campo, né, porque o marido é Deus, a esposa é Deus, né, as crianças são Deus, então é tudo Ishvara, como nós sabemos, né? Do mesmo modo, no caso de Arjuna, ele precisava de lutar nesta guerra do Mahabharata, né? E esse era um dever muito desagradável, porque ele tinha as pessoas amadas dele do outro lado, né? Mas eu jamais devo ficar preso a essa classificação de dever agradável ou dizer desagradável. Então, eu jamais fico preso, né, neste dharma do ponto de vista de agradável ou desagradável. Eu fico simplesmente, né, decidindo as minhas ações, né, a respeito do que é realmente o dharma, né, nesta questão, e o que é a dharma neste contexto, né? É tudo uma oferenda ao Senhor de acordo com os meus papéis, de acordo com o meu Swadharma. Então, esta é a questão, né, de Arjuna, naquele contexto, né? E ele teve dificuldade no início, né, de compreender qual era o seu Swadharma realmente, né? Ele ficou exatamente confuso. Por quê? Por causa dos apegos, né? Ele começou a ter o problema do samsara, que é a confusão entre Dharma e Adharma, né? E ele não era mais capaz de oferecer as suas ações no campo de batalha com aquele espírito realmente, né, de doação e de oferenda, né, sabendo que, como o Lord Krishna dizia, né, o fogo não queima os seus amados do outro lado da batalha, a espada não corta, né, o ar não seca, né? Então todos nós somos o espírito, né? Então ele simplesmente se perdeu, né? Por quê? Devido ao problema do samsara, né? E ele não teve a condição no inicial, né, de fazer a sua ação com o espírito do Karma Yoga. Ele não teve essa atitude espiritual, né, que é conhecida como samatva. Samatva é equanimidade, né? Equanimidade é você faz as suas ações agradáveis, você faz as suas ações desagradáveis, né,
sem que elas realmente, né, te controlem o agradável e o desagradável. No máximo, se tornam algumas preferências, mas ainda assim você tem uma equanimidade em respeito às ações e os resultados das ações que permitem você colocar as ações, receber os resultados, né, com este espírito, né, de equilíbrio, de equanimidade, e não somente isso, mas de reverência e de doação, né, de simplesmente de oferenda, né? Então, qual seria o contrário? O contrário é você estar sempre, né, de mau humor, né, resmungando a respeito de fazer determinadas coisas e resmungando muito a respeito de receber algumas coisas, né? Então, a pessoa que está sempre resmungando, reclamando isso e aquilo, né? Então, ela não está realmente equânime, ela não compreendeu o Karma Yoga, ela não compreendeu realmente, né, esses ensinamentos de tal modo que eles pudessem neutralizar estas vasanas, né? Essas vasanas, eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero, eu faço o que é agradável e eu recebo o que é agradável, eu não aceito fazer nada que seja desagradável e muito menos receber algo que seja desagradável. Se eu recebo resmungando, né? Reclamando, entre outras coisas, né? Dando chilique, como eu frequentemente digo, né? E aí, o que que a pessoa faz? Tanto a ação é uma ação intoxicada, né? Ela tem a toxina do mau humor, né? Da irritação, né? Da raiva. E quando ela recebe também dando chilique. Então, ela vai o quê? Ela vai irradiando ao seu redor esta atitude, né? Que vai intoxicando o campo também. Vocês percebem o quanto é impactante, né, as nossas atitudes em nossas interações com o mundo, né, elas são impactantes, elas vão sempre impactar, seja positivamente ou negativamente, né? Por isso, Krishna define um Karma Yogi com é aquele que vive com alegria. Olha que lindo isso, né? Então, Krishna define o Karma Yogi é aquele que vive e interage com o mundo sempre com alegria, né? Com satisfação, porque ele está interagindo com o Criador, né? E ele quer realmente dar alguma coisa de volta, como um retorno, né? Como uma, como é que se diz? Você quando recebe tanto, você naturalmente tem felicidade de retribuir, um espírito de retribuição, né? Então é uma pessoa que está sempre com um sorriso, sempre satisfeito, sempre alegre e feliz. Portanto, este sorriso, veja bem, não é um sorriso falso, né? A gente não precisa de andar por aí agora com um sorriso amarelo, né? Do pessoal, né? O pessoal, os sansaris espiritual dos movimentos New Age, eles têm esse sorriso, né? É a coisa mais comum, você vê eles com aquele sorriso falso, né? E os americanos, em geral, os sansaris, né, materiais nos Estados Unidos, eles aprendem desde criança a fazer aquele sorriso amarelo também, né? Não, esse sorriso é um sorriso genuíno de um coração alegre e feliz por participar, oferecendo, né? Retribuindo ao campo, né? E servindo, né? A Ishvara, né? Representado pela manifestação de tudo e de todos, né? O Swami Shimayananda costumava dar um conselho de que é mais fácil aconselhar do que seguir. Você tenta seguir apenas a regra, o lema dado às crianças na escola. Continue sorrindo. Parece ser simples, mas além de ser uma das coisas mais importantes, é a atitude adequada. Assim, o que quer que você tenha que fazer, faça com alegria, né? Seja agradável em suas ações. Portanto, Svarupara, Ishwarapana Buddhi, né, irá tornar a mente equânime, né? Então, você sabe que todas as suas ações são oferendas a Ishwara e todos os seus parabhada karmas são recebimentos de Ishwara, são prasadas do Lord Ishwara, né? Da mesma forma, o Prasada Buddhi também tem essa vantagem, quando você recebe com esse espírito de alegria e felicidade, você neutraliza os recebimentos difíceis, né? Os recebimentos dolorosos, né?
você neutraliza aquilo, porque você tem essa compreensão que te permite a equanimidade, não só na ação, mas como no recebimento dos resultados dessas ações, né? Então, aqui ele fala, ele fala sobre os juízes aqui, deixa eu ver aqui o que ele fala. Suponha que haja alguma contestação, um concurso, né? E algo parecido, né? Sobre ser cantado. Deve ser alguma coisa dentro do contexto, né? Do cântico, né? De algumas passagens das Escrituras, né? As mães chegam reclamando que aquela menina, ou filho daquele homem, não ganhou o primeiro prêmio porque os juízes foram parciais, né? Quando os juízes são imparciais, parece ocorrer apenas sob uma condição, a de que meu filho esteja envolvido e assim deve receber o primeiro prêmio. Portanto, a tendência humana é de que sempre que eu não obtenho o resultado que eu desejava, que eu esperava, é de considerar que Deus é injusto, né? Ou que o sistema é corrupto, né? Ou Deus é injusto ou o sistema é corrupto, né? E dizem ao Swami, Ji que, embora eu seja um grande devoto de Ishvara, né? Eu nunca tenha assassinado nem mesmo uma barata, né? Embora eu vá sempre ao templo com muita frequência, né? Embora eu nunca tenha mentido, enganado, trapaceado, né? Eu digo ao Swamiji que tudo de ruim acontece comigo. Então, Deus só pode ser o quê? Injusto comigo, né? Porque eu sou um grande devoto de Ishvara, eu sou um grande observador do Dharma, e ainda assim, Ishvara está me mandando, né, muitos papakarmas. Tudo de ruim acontece para mim. Vocês conhecem essas pessoas que gostam, né, de se vitimizar, exageram as suas tragédias? De qualquer modo, algumas delas elas estão investidas na dor e no sofrimento e têm essa tendência psicológica, né? Não, Deus não é injusto, né? Se nós passamos por poucas e boas, como diz o ditado, é porque este é o nosso parábola karma. Este é o prasada, e o prasada às vezes é doce, e o prasada às vezes é amargo. Vocês já comeram, né, um docinho que é amargo? Sim, existem doces que são amargos, né? Então, existe, né, a frutinha, que é muito ácida e amarga, como o limão, e existe o moranguinho, que é doce, né, e suave na boca, né? Então, como eu recebo antes, eu recebo como praçada, né? E as Escrituras explicam uma coisa que nos permite compreender que Deus não é injusto. Ela explica que os resultados, os parábolas que nós experimentamos agora, não são necessariamente frutos das nossas recentes ações. São frutos, é parte de um processo de manifestação ou frutificação de karma que muitas vezes é acumulado ou influenciado por ações de nascimentos anteriores, né? Então, quando a gente coloca isso dentro da perspectiva kármica, essa equação kármica de Ishvara, que é a coisa mais complexa, que somente Ishvara tem a compreensão, entendeu? Então, a gente sabe, por inferência, que já que este é um universo desenhado e sustentado de modo precisamente inteligente, por conhecimento puro, então esses princípios kármicos só podem ser também estruturados e desenhados inteligentemente, porque é parte das leis que governam a experiência humana, experiência psicológica, né? E ética, né? E kármica, né? Ações e seus resultados, né? Então, a gente confia nisso, a gente compreendeu, a gente infere que os resultados que o Ishvara nos oferece agora, eles servem determinados propósitos, entre eles o propósito de eu me corrigir, porque se eu estou sofrendo hoje, né, eu estou sofrendo, e o sofrimento é uma luzinha vermelha que faz pem, 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 correção, correção, você precisa se corrigir, você precisa redirecionar a sua vida, precisa fazer um inventário dos seus valores, observar as suas atitudes, os seus padrões. Então, é sempre um alarme
para que a gente possa fazer as correções necessárias, porque não é natural sofrer. Se a gente sofre, é porque o sofrimento está ali tentando nos alertar que nós precisamos redirecionar as nossas atitudes, ações, os nossos padrões de vida, né? Ok. Ok, vamos parar por aqui, mais ou menos a metade desse texto, e eu estou aberto para alguma questão, se nós tivermos questões. O Nagar, deixa eu fazer só um resumo da questão sobre o Svadharma, só para ver se está bem sedimentado, pelo menos para mim. Tem tudo a ver com aquilo que Jesus também disse, né? É necessário que haja um escândalo, é necessário que haja o mal, mas vai daquele que faz o mal, né? Então, mais ou menos no caso Svadharma de um bandido, por exemplo, é porque ele acaba sendo um instrumento da justiça divina, acaba servindo o campo dharmico, mesmo inconscientemente. Sim. Não é isso? Sim. Agora, para as pessoas que têm um sattva mais desenvolvido, né? O Swadharma, ele é mais flexível, no sentido que, no exemplo, como no exemplo do cara que teve que ser açougueiro, né? Para poder teve que sacrificar uma tendência nata dele, que queria ser músico, mas ele teve que ser açougueiro para servir a família. Nesse caso, ele vai ter que avaliar quem mais o campo, ele vai ser útil para quem no campo? Maior número de beneficiários. Número de beneficiados no campo, né? Mas tudo está encaixado na ordem divina das coisas. Nada está fora do lugar. Aquele cara que assalta ou que é assaltado, ele tinha que passar por isso, né? Exatamente. Então, a primeira parte da colocação do Felipe é muito boa e muito importante, né? Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que até mesmo, né, o ladrão ele está servindo o propósito. Qual é o propósito, né? De entregar alguns papakarmas para alguns de nós, porque tudo segue esses princípios éticos kármicos, né? Então, a mesma coisa é assim, porra, mas Deus criou tudo isso, mas será que ele criou os mosquitos, né, o mosquito da dengue? Aí ele fala, por que ele criaria o mosquito da dengue? Simplesmente para nos conceder alguns papas, né? Porque tudo é parte desse sistema. Muito bem colocado. Bacana. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário
de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.